Boa noite, estamos começando nossa aula de língua portuguesa nessa quinta-feira, 18 de agosto. Sejam bem-vindos ao canal Educação. Você que assiste aí pela plataforma do YouTube, você que está assistindo em casa, né, pela televisão, e você que está na escola, acompanhando com seus colegas, participem, tá bom? Peça para o seu professor mediador escrever no chat com a gente, conversar com a gente, porque nós estamos aqui para atender às suas solicitações, para explicar e também para interagir com vocês. Você que está em São Francisco do Piauí, nosso abraço. E a nossa aula de hoje, quinta-feira, é reservada para a estrutura da língua portuguesa. É nessa data aqui que a gente pega a gramática da língua portuguesa e transforma numa aula bem leve, né? Uma aula cheia de comentários, uma aula de muita explicação. Então, hoje a gente vai estudar a coesão referencial. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que é anáfora e o que é catáfora, tá bom? A gente quase não conhece esses nomes, né? Anáfora, catáfora, coesão referencial, mas a gente usa direto no nosso dia a dia. Então, são nomes, são denominações para elementos que a gente já faz uso na língua portuguesa. Então, agora você só começa mesmo agora a conhecer o nome que se dá a esses elementos coesivos, tá bom? Então, vem para a aula que hoje vamos falar sobre coesão referencial, anáfora e catáfora. Então, vamos começar. Está aqui, coesão referencial, anáfora e catáfora, são 2 aulas de 45 minutos e você não sai daí, tá bom? Fica comigo até o final para sair daqui sabendo muito mais do que a gente tem a oferecer. Bora lá. Quando você fala de coesão referencial, coesão sequencial, na próxima semana a aula é de coesão sequencial, tá bom? Hoje é a referencial. A gente está se referindo ao uso de alguns pronomes que muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Quando é que eu digo esse menino ou este menino? Quando é que eu digo isto não é certo ou isso não é certo? Às vezes a gente se confunde para usar essas palavras, mas elas têm regra de aplicação. O sistema da língua portuguesa, né, a gramática da língua portuguesa, faz as devidas colocações de quando usar o isto ou isso, quando você deve usar o este ou esse, o esta ou essa, o esses ou estes, né? Tudo na sua devida conjugação, tá bom? Na sua devida flexão. Então, vamos falar hoje sobre gramática da língua portuguesa, onde e quando usar os elementos coesivos de referência, de retomadas ou de antecipação de algo que você vai falar. Então, é sobre isso. Primeiro, referenciação textual é o assunto da aula de hoje. Quando a gente está diante de um texto, você tem que escrever esse texto sem deixar faltar esses elementos de coesão, porque eles vão dar suporte ao entendimento do texto. Imagina só que nos dias que a gente vive, a gente é muito dependente da tecnologia, não é verdade? Principalmente da internet. Então, você usa a internet para para se comunicar com a família. Você usa a internet para fazer movimentações bancárias, consultar saldo, sacar, pagar, passar Pix, não é isso? Então, a gente usa a internet hoje no dia a dia, sim, como um elemento natural. Agora, você imagina se você tiver o aparelho celular e não tiver a internet. Ou se você tiver a internet, mas não tem o aparelho celular. É mais ou menos assim que vai ficar um texto. Se você não tiver, você escreve as palavras, mas você não liga, não associa essas ideias. Então, é nessa hora de associar ideias, de dar prosseguimento ao tema, né? A gente chama isso de progressão temática, a gente chama isso de progressão textual, que nós temos realmente que nos ater, que ficar ali perceptivos ao uso desses elementos coesivos, tá bom? Dessas retomadas ou dessas antecipações que são a anáfora e a catáfora. Então, o que é uma referenciação textual? A referenciação, quando se fala de referenciação, ela está relacionada com a maneira pela qual introduzimos novos elementos em um texto. Então, você está escrevendo um texto, ele tem que evoluir. Você não pode ficar dentro de um texto circulando e falando sempre as mesmas palavras, colocando sempre as mesmas ideias.
Você tem que desenvolver essas ideias. Então, quando você desenvolve, você também não vai só para frente. Você tem que sempre no texto retomar ou relembrar algo que já foi falado anteriormente. Então, é nesse momento que você está introduzindo novos elementos, é que é necessário também você fazer essas retomadas. Você buscar algo que já foi falado antes. E para evitar repetições, para que o texto não fique cansativo, você vai ter que usar desses elementos de coesão, tá bom? Então, ao realizarmos uma leitura, por exemplo, a gente deve ficar atento às palavras ou às expressões que são usadas que retomam algo que já foi falado ou que anuncia algo que ainda vai ser falado, né? Então, ou retoma, ou seja, ou está se referindo a algo que está para trás, ou anuncia algo que você ainda vai falar. Então, sempre a gente tem esse movimento de ir e vir, de frente, de ir para trás e para frente no texto, só não com repetições. Então, é assim que a gente faz a referenciação textual, retomando o que foi dito ou anunciando aquilo que ainda vai ser falado, tá bom? Vamos lá. Observem aqui nessa charge. Quero que vocês tomem essa charge aqui como exemplo da referenciação textual. O que é que você vê na charge? Primeiro, você vê 3 pessoas. Pelo visto, né, pelo carrinho de compra que aquela mulherzinha lá da frente está levando, parece que estão numa loja, compraram algumas coisas, certo? E eles estão em diálogos. Você observa aqui na charge, existem os balões. Ó, esses balões aqui representam as falas das personagens. Isso aqui na tirinha ou numa história em quadrinho, na charge, é chamado de balão de diálogo e ele representa o discurso direto. Discurso direto. Agora, por ser uma charge, já que esse texto é uma charge, tu já sabe que é um texto de posicionamento crítico, tá bom? Toda vez que você se depara com uma charge, você já sabe que é um texto de posicionamento crítico. Então, qual será o tema? Qual será o assunto dessa charge? Bem, o primeiro rapaz, que está de verde, gesticula em direção ao outro e fala: aonde vocês vão com estas réguas? Olha o que ele diz. Aonde vocês vão com estas réguas? Ele se refere a esta régua que está na mão do rapaz e a esta outra régua aqui que está no carrinho de supermercado sendo levado pela senhora, tá bom? Então, por isso ele colocou no plural, estas réguas. Por que será que ele usou estas? Por que será que ele não usou essas réguas? Tem sentido, né? Tem uma intencionalidade. Por que ele diz estas réguas e não, professora, essas réguas? Porque ele está se referindo a algo que está próximo a ele, está à frente, olha. Quando está à frente, aqui a relação espacial, é a relação espacial do uso desses pronomes demonstrativos, tá bom? O pronome demonstrativo, ele tem a ver também com a questão espacial, com a questão temporal. Aqui é a questão de espaço. Como ele está próximo e de frente para a régua, ela está adiante, ele usa esta. Se ele estivesse nesse posicionamento aqui, se o rapaz estivesse nesse posicionamento, se dirigindo para aquela régua mais distante, ele não usaria esta. Ele usaria um pronome que demonstrasse que estivesse maior, né, distância de quem está falando, como o essas, tá bom? Então, você usa estas quando você está próximo daquilo que você está falando. Se você está falando sobre o menino e ele está perto de você, está presente, está à sua frente, você diz este menino. Agora, se o menino não está presente, está em outra situação, você nem sabe onde ele está, você usa esse menino ou aquele menino. Melhor dizer, aquele menino. Mas se ele estiver distante de você, lá para trás, né, na posição atrás de você, você usa esse menino, tá bom? Então, se está à frente e próximo, você usa este ou esta. Se está próximo, mas ficou para trás, você já tinha falado dele antes, você usa esse. Já o rapaz que está de boné responde: esta é para medir o PIBinho. Aqui ele está referindo-se ao PIB. PIB significa Produto Interno Bruto, que é a forma de avaliar o crescimento do país, tá bom? É o modo como é uma das formas, né, que se usa para avaliar
a riqueza ou a situação contrária de um país. Então, se ele chama PIBinho, é porque o Brasil, no caso o Brasil, país interno, né, aqui você tem, né, o nome, né, Produto Interno Bruto, está sendo bem pouco produzido. Então, o PIB está lá embaixo. Então, esta régua, olha o tamanhozinho da régua. Esta régua é para medir o PIBinho. Ele fala esta porque a régua está na mão dele. Então, se você estiver com o livro em mão, você não vai dizer esse livro, pega, leia esse livro. Se o livro está na sua mão, você vai dizer, pega, leia este livro, porque o livro está com você, está presente, se está próximo, se está presente, está na sua mão, em seu poder, é este, não é isso? Como ele está com a régua, ele diz, esta é para medir o PIBinho. E já a moça que está empurrando o carrinho, levando uma régua gigante, responde assim, olha, e esta outra, ela usa esta, porque a proximidade dela com a régua, né, é notória e é perceptível que ela está próxima da régua. Ela diz, e esta outra, para medir a inflação. Olha só, inflação, ela quer dizer o quê? Qual é a ideia aqui da charge? Que a inflação é maior do que o PIB, não é isso? O PIB é menor do que a inflação. A inflação é maior que o PIB. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é uma economia que não tem estabilidade, tá bom? Se o crescimento do país é menor do que a inflação gerada no país, isso quer dizer que nós estamos num período de retrocesso. Entenderam? Então, está aí muito bem aplicado os pronomes este, né? Estas, esta e esta outra, tá bom? Aqui também tem algumas outras palavras que também são referenciais. Por exemplo, quando ele diz assim, esta é para medir o PIBinho, ele não repetiu a palavra régua. Esta régua é para medir o PIBinho. Por que ele não falou, professora? Porque fica subentendido no diálogo a que ele está se referindo, fica subentendido. Se está subentendido, você chama isso de elipse, que é uma forma também de referência textual. Não repetir a palavra exatamente para haver mais harmonia dentro do texto. Assim como ela também não usou a palavra régua, e esta outra régua, ela poderia ter falado, né? Esta outra régua, ela só disse esta outra. Ela também colocou subentendido a palavra régua. Ela também fez uso de elipse, que também é uma forma de você fazer uma referenciação textual a algo que já foi falado antes e que você não precisa ficar repetindo, tá bom? Isso acontece tanto na nossa oralidade e, principalmente, tem que acontecer na língua escrita. Na língua escrita, é mais importante ainda saber destas regras. Então, bora. Na charge, o que você observa é que existem 3 pessoas no discurso. Tem 3 pessoas conversando, certo? Na comunicação aqui, tem o emissor e 2 receptores. O que mais a gente pode observar? Eles estão falando sobre os objetos que estão levando 2 réguas. Cada um fala do objeto que leva. Tanto quem pergunta, como as pessoas que respondem, falam sobre o objeto que estão levando, que no caso são as réguas. Que mais? Para falar sobre as réguas, eles usaram algumas palavras diferentes, não foi? O primeiro falou estas réguas, se referindo tanto à pequena quanto à régua grande. O outro que está com a régua pequena falou esta, se referindo a que está na mão dele. E a senhora que está empurrando no carrinho, também próxima à régua, disse esta outra. Então, foram essas palavras que eles usaram para retomar a palavra régua, que já tinha sido falada anteriormente, para demonstrar, para se referir a essa palavra. O que mais? O uso dessas palavras, quando eles usam estas, esta e esta outra, evita o quê? Evita a repetição do nome que já foi falado, que é a palavra régua. E, ao mesmo tempo, faz uma referência àquilo que foi falado. Por isso você chama isso de referenciação. É uma referência àquilo que você está falando. Você está falando da sua mãe, aí você fala assim, a minha mãe,
Aí depois você não vai ficar repetindo a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Você vai procurar outras palavras. Olha, a minha mãe está viajando. Ela foi a Poção de Pedras. Ela já substituiu a palavra mãe. Não é isso? Ela foi a Poção de Pedras. Essa dona Raimunda gosta mesmo é de viajar. Quando eu digo essa dona Raimunda, estou referindo à mãe, tá bom? Então, eu usei 3 palavras diferentes para se referir ao mesmo elemento do discurso, que é o referencial, o assunto, a mãe. Chamei de mãe, chamei de ela e chamei de dona Raimunda, que são as mesmas pessoas. Então, isso é a troca que a gente faz dentro do discurso para não ficar com o discurso repetitivo. Boa noite, Denilson Santana, nosso querido aluno que agora é universitário, está na universidade, graças a Deus. Que você seja muito feliz no seu curso, na sua escolha, viu, Denilson? E a gente sente falta. 2020 e 2021, a gente estava aqui o tempo todo aqui, você participando, e agora a gente entende que universidade é outra história, né? Muita coisa para estudar, muito trabalho para fazer e uma vida inteira pela frente que você vai ter, meu querido, tá bom? Nosso abraço aí para o Denilson. Beleza? Entenderam isso? Então, como é que a gente chama esse recurso de substituir expressões que você já falou antes? A gente chama isso de referenciação. Isso é o que nós falamos ainda há pouco sobre referenciação textual. Entendido? Então, vamos para frente. A estratégia dos referenciadores. Como é que a gente faz para usar os referenciadores, professora? Que estratégia eu uso? Bem, você vai ter que observar 2 movimentos, né? O movimento anterior e o movimento posterior. Então, o antes e o depois. As referências dentro de um texto são feitas para retomar algo que já foi falado ou para anunciar algo que ainda será dito. Ou seja, você pode retomar o antes ou você pode se referir ao depois. São esses 2 movimentos de referenciação que nós temos no texto, o antes e o depois. Então, a referenciação dentro de um texto, ela ocorre basicamente por meio de 2 movimentos, chamados de movimentos retrospectivos, né? Movimento retrospectivo, que é o movimento anterior. É retrospectivo quando você retoma algo que já foi falado no discurso, ficou lá para trás, e você tem que trazer de volta, e não quer dizer o mesmo nome, então você vai procurar palavras, sinônimos, pronomes, para substituir aquela palavra. Agora, quando você se refere ao que foi falado anteriormente, ele é retrospectivo. E ele é chamado de progressivo, quando ele se refere a algo que ainda vai vir, ao que não foi falado. Ele anuncia algo que ainda vai ser falado. Então, quando se refere ao que ainda será anunciado. Então, se você vai primeiro fazer uma referência e só depois falar quem é a pessoa, então você chama isso de movimento progressivo, porque vai para frente, né? Retrospectivo vai para trás. Então, se você se você quer falar novamente de algo que você já falou antes, é um movimento retrospectivo, é uma anáfora. Se você faz um movimento de progressão, vai anunciar, vai falar de algo que ainda não foi falado, antecipar algo que não foi falado, aí você chama isso de progressão. Isso é progressivo, tá bom? E assim a gente vai fazendo, construindo as teias de um texto. Exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês. O Flamengo anda ainda, né? O Flamengo, ainda muito desfalcado, vai ter um problema a mais para o jogo. Diego Ribas está suspenso. O rubro-negro, olha aqui a palavra o rubro-negro, que é um adjetivo, retomando o time Flamengo. Uma referência ao Flamengo. Observa que não usou este, nem esta, nem ele, não é isso? Pegou um adjetivo. E pode, professora? Pode. A gente chama isso de hiperonímia, tá? Você usa todas as palavras que podem estar relacionadas ao elemento de quem você está falando no discurso. O rubro-negro já não poderia contar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta, convocados por suas respectivas seleções para a eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Isso aí estava na revista Ataque,
do dia 13 de outubro de 2020, tá bom? Então, vejam só, o texto está falando sobre desfalques no time do Flamengo, certo? E essas partes que estão em negrito destacam as pessoas de quem se está falando. Quando você fala convocado por suas respectivas seleções, a palavra, a expressão suas respectivas seleções antecipa, né? Suas respectivas seleções, ou seja, a seleção de cada uma dessas pessoas. Então, para não falar assim, porque eles foram convocados pela seleção do Brasil, pela seleção do Paraguai, seleção de outros países, ele fala suas respectivas, ou seja, cada jogador foi convocado pela seleção do seu país para as eliminatórias da Copa do Mundo, entendeu? Então, esse movimento aí que a gente chama de retomada textual, ou de referenciação textual. E ali do lado eu coloquei só para ilustrar a ficha técnica do jogo que aconteceu, né? Foi um jogo que aconteceu em 2020 no Maracanã, e aqui tem até o horário de quando esse jogo aconteceu, tá bom? Continua. A coesão textual. O que é mesmo coesão textual? Por que que isso é importante? Vejam só, a língua portuguesa, ela coloca à disposição do seu falante, certo? Diversos recursos coesivos. Olha o nome, coesivos, coesão, os quais criam vínculos entre as palavras. Então, se você não entendeu coesão ou coesivo, agora você já sabe. São palavras, expressões que você pode usar para fazer um vínculo entre as palavras, para vincular uma frase com a outra, para vincular as orações e até vincular as partes diferentes do texto, que são os parágrafos, certo? Então, na progressão textual, você tem que ter o cuidado de associar as ideias, para que fique uma unidade, para que o texto se torne uma unidade, para não parecer que cada parágrafo é um assunto diferente, é um corpo, um elemento diferente, como se fossem partes estranhas. Então, para não gerar essa sensação de que o texto tem partes estranhas, a gente usa elementos de coesão que associam uma parte à outra, certo? Esses recursos, eles estabelecem dois tipos de coesão, que é a coesão referencial, quando você tem aquele movimento que eu expliquei, né, de retomada ou de antecipação de algo que foi falado, ou ainda a coesão sequencial, que é aquela que vai dar progressão textual. A coesão sequencial, ela progride, ela joga o movimento, ela faz com que o texto evolua. A principal função da coesão textual é criar harmonia entre os elementos de um texto, para não parecer que o texto está todo montado como peças de um quebra-cabeças, não é isso? Que você, depois de montar, observa exatamente onde está a rachadura. Então, para mostrar que é um texto, é uma unidade textual, pertence ao mesmo campo de ideias, é necessário fazer esses movimentos de retomada. Observe essa outra charge, mais uma charge para ilustrar o que nós estamos falando. Ali você tem uma intertextualidade da imagem, não é isso? A charge retoma um personagem famoso da literatura universal, que é o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Só que ali, no caso, não é o Aladim, mas uma pessoa normal, né? Um garoto. Por isso que é uma referência, é uma retomada de outro texto. Aí você chama isso de intertextualidade. Então, o garoto encontra uma lâmpada, aí passa a mão na lâmpada, como o movimento que o Aladim faz, e dela sai esse gênio aí todo de azul. Aí o gênio se refere assim ao garoto: você tem direito a 3 pedidos, jovem amo. Veja, a palavra você é um pronome de tratamento. Se eu perguntar a quem ela se refere, quem é o você? É o jovem amo, é a pessoa com quem ele está falando. Não é isso? Você tem direito a 3 pedidos, jovem amo. Então, o jovem amo é patrão, chefe, senhor, né? O amo é a quem você é subordinado. Então, como o gênio da lâmpada, ele se torna servo, ele se torna um servo de quem encontra a lâmpada maravilhosa, ele chama aquela pessoa por amo, não é isso? Aí o rapaz diz assim: eu quero um professor de química, um de inglês
e um de biologia. Professora, onde é que tem coesão textual? Exatamente quando o rapazinho evitou de ficar repetindo a palavra professor. Ele poderia falar, eu quero um professor de química, um professor de inglês e um professor de biologia. Mas ao invés disso, ele falou professor apenas uma vez e não houve necessidade de repetir, porque fica subentendido, você já entende. Eu quero um professor de química, aí fica fica entendido, subentendido, um professor de inglês e um professor de biologia. Não precisou repetir. Quando você usa esse tipo de referência, uma referência que omite o termo que já foi falado, mas sem perder o sentido, né? Sem deixar o texto sem sentido, a gente chama isso de referenciação, tá bom? A gente chama isso de coesão referencial por elipse. Coesão referencial por elipse. Simbora. A coesão sequencial, eu vou deixar para tratar esse assunto com vocês na próxima aula, tá bom? Na próxima semana, a gente vai estudar a coesão sequencial. Vamos falar hoje mesmo de coesão referencial, que é o nosso foco. A coesão referencial é aquela que cria um sistema de relações entre as palavras e as expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se referem. Certo? Então, porque a gente não faz um texto para nós mesmos, a gente faz o texto para ser lido, alguém vai ler seu texto. Então, você cria esses elementos para sinalizar ao leitor que aquelas palavras a quem você se refere já foram ditas antes, e evitando, assim, uma enorme repetição. O termo referente, a palavra referente, certo? É aquele que indica a entidade ou a situação a que o falante se refere. Ou seja, a gente chama de referente ao assunto que se trata. O referente é o assunto. De quem você fala, esse é o assunto. Então, quando você tem algo de quem você está falando, ele se torna o seu referente. É a conexão feita, coesão referencial, é a conexão feita através de termos. Geralmente a gente usa pronomes, mas podem ser outras palavras e outras formas também, que fazem referência a elementos anteriormente citados no texto ou posteriormente citado no texto, né? Porque a coesão referencial, ela pode ser anafórica ou catafórica. Se ela se referir a algo que foi falado antes, ela é anafórica. Se ela se refere a algo que ainda vai ser citado, ela é catafórica. Olha o exemplo aqui. O cachorro latiu. Isso aqui é uma oração, certo? Ele fica irritado quando há pessoas na rua. Ele quem? A quem se refere o pronome ele? Vejam só. O pronome ele se refere ao cachorro. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Então, o pronome ele se refere ao elemento o cachorro. Ele, o cachorro. Para não ficar repetido o cachorro usa ele. O cachorro latiu. Ele, o cachorro, fica irritado quando há pessoas na rua. Mas é um animal amável. Um animal. Quem é um animal? É o ele. Quem é o ele? É o cachorro. Então, você observa o quê? Você observa que o termo referente é o cachorro. Está se falando do cachorro. E toda vez que você retoma, que você fala de novo sobre esse referente, você usa outras palavras. Troca o nome cachorro por outras palavras. Então, você usou o pronome ele e você usou o substantivo animal para se referir ao cachorro. Dessa forma, os leitores vão se orientar, observando se deve voltar atrás para recuperar algo que foi falado, né? Ou se deve procurar informação mais adiante no texto. Nesse caso aqui, ele tem que voltar para saber de quem está se falando. Por isso que tu não pode começar um texto só assim, ó. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal amável. Ora, se você não falou antes que era um cachorro, como é que tu vai saber quem era o ele? Não é isso? Ele quem? O cachorro. Se você falar, mas ele é um animal dócil, mas quem é esse animal? É o elefante? O animal é a cabra? Tem tanto animal, certo? Porque a palavra animal, ela é uma palavra hiperônima, um hiperônimo.
Ou seja, dentro do nome animal, você pode colocar várias outras palavras. Quem é animal? Todos os bichos são animais. Então, no caso, se você já pegasse o texto, o barco andando, você chega na palestra, já estão falando, olha, ele fica irritado quando tem pessoas na rua, mas é um animal amável. Você vai virar para a pessoa, vem cá, ele está falando de quê? Ele está falando de quem? Por que você vai perguntar? Porque você perdeu a referência. Perdeu a palavra referencial, que é o cachorro. Entenderam? Então, quando a gente está escrevendo um texto, a gente não pode só já começar a gente falando, ele estava de pé perto da porta. Ele quem? Quem é esse ele? Então, ele saiu com a sua amiga. Ele? Quem é o ele? Se você só fala a palavra ele, depois de ter falado o referente. Primeiro digo o referencial. Pedro. Pedro estava em casa. Ele estava próximo à porta. Depois, saiu com a sua amiga. Olha aí como não precisei mais falar mais nada. Pedro estava em casa. Ele estava próximo à porta, depois saiu com a sua amiga. Depois, quem saiu? Pela própria terminação verbal, saiu, você sabe que o saiu se refere à terceira pessoa do singular, ao ele. Né? Ele saiu, ela saiu, terceira pessoa do singular. Então, você já sabe que, mesmo omitindo a palavra, mas a desinência verbal também tem esse poder de fazer a coesão referencial. No caso, não é referencial, tá bom? Pela desinência verbal, a gente chama coesão sequencial, que é a nossa próxima aula, a aula da próxima semana. Então, vamos para frente, que a gente quer aprender mais sobre coesão referencial. Então, o que é mesmo coesão referencial? É um elemento textual utilizado como forma de vincular as palavras. Vincular é ligar, associar, não é isso? Associar as frases, as orações, para conferir mais sentido ao conteúdo, para dar mais sentido ao texto. Então, um texto sem sentido é um texto sem coerência. Logo, a coesão é necessária para que haja coerência. Existe um conjunto de termos ou palavras que a gente chama de correferentes. Palavras correferentes são aquelas que se referem ao referente, que é o assunto. Palavras que retomam ou que remetem ao assunto, que é chamado de referente. E essa cadeia de palavras que eu posso usar para substituir aquilo que eu já falei antes, a gente chama de cadeia de referência, né? Todo o léxico que eu tenho para retomar aquilo que eu já falei, a gente chama de cadeia de referência. Vejam só aqui nesse card como fica assim, meio subentendido as coisas. Primeiro, é interessante porque é um texto que tem imagem, é um texto que tem a imagem e é um texto que também tem a palavra, certo? Você vê um texto aqui que ele associa palavra com imagem. Aí você chama isso de quê? De linguagem mista. A gente chama de linguagem mista. Quer dizer que a imagem vai ajudar a gente a entender as palavras. Porque se você separa isso aqui da imagem, talvez tivesse menos sentido. Se você lesse só o texto, se ele não valoriza o seu esforço, assista isto, tu não ia saber quem era o ele, tu não ia saber o que era o isto. Mas agora, quando você associa o que está escrito com a imagem, ao que você vê uma mulher numa cozinha, ela está cozinhando, fazendo comida. Aqui do lado tem a filha. Ali tem uma vassoura de limpeza. Então, você já subentende o quê? Uma dona de casa cuidando da comida, da filha e todo o seu trabalho doméstico, né? Nós, donas de casa, temos todo o nosso trabalho doméstico. Então, você já fez essa leitura antes, você já viu a imagem e o seu intelectual já percebeu esses elementos que estão presentes no texto. É uma mãe com uma criança cozinhando e a casa está limpíssima, está bem ali encostado, olha só, a vassoura de faxina está ali pertinho dela, a casa limpíssima. Agora você lê o texto. Se ele não valoriza o seu esforço, assista isto. Agora você pode pegar o ele. Olha, só tem ele, se ele quem? Quem é o ele? Aí você, olhando a imagem, você pode associar o ele ao marido. Professora, deve ser ele, o marido. Mas como é que você teve essa ideia? Por que te remeteu essa ideia?
Porque teve o suporte do texto não verbal, que é a imagem. Se você fizer isso somente com palavras, você vai deixar o seu leitor, o seu interlocutor, sem um ponto de referência. Como é que antes de você falar o referencial, você já usa o pronome? A gente usa o pronome depois de já ter falado o referente. Eu falo Paula, depois eu digo ela. O ela retoma Paula. Mas ali não tem marido. O marido não está presente, né? Não está escrito. Mas pode ser percebido pelo contexto da imagem, pelo texto não verbal. Então, se ele, o marido, não valoriza o seu esforço, seu trabalho, assista isto. E o que é isto, professora? Isto deve ser algo, deve não. Se ele usou isto, é algo que está lá na frente, ó. Estava lá na frente. Poderia ser o link de um vídeo, tá bom? Para você assistir. Se o marido não valoriza seu esforço, assista isto. Isto o quê? Esse vídeo. Este vídeo que ele está apontando. Com certeza, aqui embaixo deveria haver um link ou alguma coisa para você acessar a esse vídeo, tá bom? Então, você chama isso de... Essa palavra ele retoma algo que não está presente, mas fica subentendido, algo que está subentendido anteriormente, então seria uma anáfora, e o isto que aponta lá para frente, o que você vai ter que assistir, provavelmente um vídeo, se é para assistir, né? Se é para assistir, provavelmente deve ser o vídeo. Então, se ele já anuncia o vídeo que vai estar lá na frente, você chama isso de movimento progressivo, e o movimento progressivo, ele é catafórico. Sigamos. Então, quais são os elementos referenciais? O referente é dado pelo termo que identifica a associação ou a situação que o emissor se refere. Ou seja, o referente é de quem se fala no texto, de quem estamos falando no texto. Olha o exemplo. O Flamengo, estamos falando do Flamengo, venceu o Corinthians. Estamos falando do Corinthians, com o placar de 2-0 na Neoquímica Arena pela Copa Libertadores da América. Esse é o início de um texto, tá bom? É o começo do texto. No começo do texto, você é obrigado a falar o assunto, a dizer os nomes de quem você está falando. Aí depois é que aparecem, isso aqui é chamado de referente. Quem é o referente? O Flamengo. Quem é referente? O Corinthians. Tá bom? Venceu o Corinthians com o placar de 2-0 na Neoquímica Arena pela Copa Libertadores da América. Fica subentendido, venceu o jogo, né? Tem aqui subentendida a palavra jogo, que não foi preciso ser colocado ainda, isso é uma elipse. Agora vem os correferentes, ou seja, palavras que vão retomar os elementos que já foram citados, que foram os referentes. Então, quais são as palavras que retomam aquilo que já foi falado? É chamado de correferente. Da correferência, tem assim, o rubro-negro. Quem é rubro-negro? É o Flamengo, que foi falado lá no início. O rubro-negro enfrentará seu adversário. Quem é o seu adversário? É o Corinthians, que também já foi citado. Enfrentará seu adversário no jogo. Agora falou a palavra jogo. Certo? No jogo de volta, na próxima terça-feira, no Maracanã, Rio de Janeiro. Vejam só as palavras retomando aí o que foi falado anteriormente, ou mesmo citando aquilo que ficou subentendido. E no outro exemplo diz, nesse jogo, olha aí, ó, nesse jogo, foi usado o elemento nesse, não é isso? Nesse se refere ao que foi falado anteriormente. O time da Gávea, quem é o time da Gávea? É o Flamengo. O time da Gávea tem a vantagem de perder por um gol do seu adversário, Corinthians, né? Fica subentendido que o adversário é o Corinthians. Mas, na verdade, se eu digo nesse jogo, o nesse, ele foi mal aplicado. A pessoa que escreveu o artigo, já que o jogo ainda não aconteceu, se o jogo vai ser nesta próxima terça-feira, ele poderia ter falado neste jogo. Professora, mas eu sei porque é que ele não usou neste. Porque ainda é na próxima terça-feira. Tá na frente, mas está distante. É, exatamente.
usou nesse porque é um jogo que ainda vai acontecer, mas não está acontecendo, não está perto, está longe ainda. Se está longe ainda, é nesse. Se estiver próximo, é neste, tá bom? Se já fosse assim, se o assunto fosse na segunda-feira e o jogo na terça, então ia falar neste jogo, porque já estaria mais próximo de você entender qual é o referencial, ok? Entenderam? E aqui a imagem de um jogador do Flamengo, só para ilustrar o texto que nós estamos trabalhando. Porque hoje nós estamos nessa vibe, né? De entender coesão referencial. Já entendemos aqui que existe o referente, que é o assunto, e existem os correferentes, que é uma cadeia de palavras que podem substituir o nome do assunto para evitar as repetições. A principal finalidade da referenciação textual é criar harmonia no texto, é fazer a progressão textual, fazer com que o texto evolua de maneira que não fique repetitivo e que não fique cansativo para o seu leitor. A gente faz uma breve pausa e já voltamos com mais coesão referencial. Até já.